vai rolar, gata menina, essas paradas. É possível você falar gata, dançar, pular, até o sol raiar, gata menina, você vai se falar. Está animada de madrugada, dançar, pular, e vai rolar. A gente quer que a senhora continue com uma então nós fizemos para a senhora, a sua família, uma mensagem na festa de casa. Aí se eu te pego, aí se eu te pego, aí se eu te pego. Inclusive, Vai, aqui do Maranhão, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? nós construímos essa mercearia aqui para a senhora poder levar sua vida com seu